Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a Prof. Thaís e a gente vai continuar estudando alguns sistemas do nosso corpo humano. O sistema de hoje vai ser o sistema esquelético, tá? O sistema esquelético, então, é o sistema que é composto pelos nossos ossos e eles são responsáveis pela sustentação do nosso corpo, por ser uma parte de apoio para os músculos e também ele participa na locomoção. Então agora a gente vai entender um pouquinho mais e saber diferenciar alguns ossos dos outros. Vale frisar aqui que são 206 ossos no corpo humano, é bastante osso, basicamente é mais a didática, né, de estudar o sistema esquelético é uma didática mais de decoração, de decorar as coisas, porque ou você sabe o nome do osso ou você não sabe, né? É uma forma de decorar. Mas é claro que no cotidiano você não vai precisar saber os 206 ossos do corpo, mas quando alguém chega e fala que quebrou o fêmur, é interessante você saber qual osso que ele está falando. Então, os principais ossos do corpo humano é sempre bom a gente ter em mente quais são, beleza? Então, vamos lá. Para começar falando do sistema esquelético, a gente tem que entender um pouquinho como é o tecido desse sistema. Então, o tecido, ele é um tecido vivo, tá? Tem muitas pessoas que acham que o osso, ele não é um tecido vivo, mas ele é sim. Ele é formado por células chamadas osteócitos, que são vivas e são supernutridas por vasos sanguíneos. Então, cada osso ele é composto principalmente de células, que é esses osteócitos, e da matriz óssea. Então, esses aqui mais lilazinho, mais roxinho, são as células do osso, os osteócitos, e aqui essa matriz óssea, beleza? Quando essa matriz óssea ela é formada, ela ainda não é tão rígida. Até quando a gente pode tomar como exemplo os bebês recém-nascidos. Percebam como tudo neles é molinho, até na cabeça deles, né? Não está totalmente formado, não está totalmente rígido, ainda porque o cérebro vai crescer, então não teria como os ossos já estarem totalmente bem formados e rígidos. Então, mas com o passar do tempo, essa matriz óssea que foi formada recentemente, ela vai acumulando alguns sais minerais, principalmente o cálcio e o fósforo, que é quem vai dar a rigidez ao osso, tá? Além disso, os ossos também eles são formados por algumas proteínas que conferem uma certa flexibilidade a esses ossos, o que impede eles de se tornarem totalmente quebradiços, porque querendo ou não, o nosso osso ele não poderia ser totalmente sem flexibilidade, porque a gente sofre choques mecânicos, a gente se bate em alguns locais, a gente cai em alguns locais, e se o osso simplesmente quebrasse assim, ia dar muito mais problema do que se ele só simplesmente desse uma flexibilizada e depois voltasse ao normal, né? Então, as proteínas, elas conferem essa flexibilidade e a falta delas, então, torna esses ossos quebradiços, tá? Gente, quando a gente olha o osso por fora, ele parece, né, bem lisinho, ó, aqui um osso, por exemplo, ele parece bem lisinho e tudo mais, mas por dentro ele não é assim. Então, o que a gente tem que entender é que a parte externa do corpo, eles são formados por uma parte mais maciça, um tecido ósseo mais compacto, mas no interior dos ossos ele não é assim compacto, tá? No interior dos ossos tem uma parte que a gente chama que é o tecido ósseo esponjoso. Nele vai ter várias cavidades, estão vendo? E nessas cavidades elas vão ser preenchidas por medula óssea vermelha ou amarela, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho o que é cada uma dessas, tá? O que é a medula óssea vermelha e a medula óssea amarela, tá? Mas então já saibam que essas medulas elas ficam localizadas dentro dos ossos, aqui nessas cavidades do tecido ósseo esponjoso.
Bom, como eu falei para vocês, na parte externa do osso, então, é um tecido ósseo compacto e ele é revestido por uma película, digamos assim, que é chamada periósteo. Então, todo osso ele vai ter essa camadinha aqui em volta que reveste o osso. A membrana de tecido conjuntivo, que envolve externamente o osso e que possui vasos sanguíneos que penetram no osso em pequenos orifícios. Então, como eu já falei para vocês, o osso, ele não é um tecido morto, muito pelo contrário, ele é um tecido vivo, e é tão vivo que tem vasos sanguíneos penetrando esse osso por todas as partes, levando oxigênio, levando nutrientes, trazendo de volta o gás carbônico produzido pelas células ósseas e os resíduos celulares que foram também produzidos ali pelas células do tecido ósseo. Então, é um tecido vivo, tá, gente? É super irrigado por vasos sanguíneos. Vamos lá, agora como eu tinha falado para vocês, existem dois tipos de medulas, né? A medula óssea vermelha e a medula óssea amarela. Então, a medula óssea vermelha é aquela medula que vai ser capaz de originar células do sangue e alguns outros tipos celulares. Então, ela é muito importante para o nosso organismo, porque ela está sempre ali originando as células sanguíneas e também alguns outros tipos celulares. Ela é encontrada lá no tecido esponjoso, como eu tinha falado para vocês, em alguns ossos, como por exemplo as vértebras, né, da coluna vertebral, as costelas e ossos longos, como o fêmur, por exemplo. Tá? Então, a medula óssea, ela está óssea vermelha, está localizada nesses ossos e a principal função delas é produzir as células sanguíneas. E a medula óssea amarela, ela serve mais para armazenar um tipo de gordura mesmo, é mais uma fonte de energia, né, de armazenar gordura. E ela é encontrada aí na cavidade dos tecidos ósseos de vários ossos, não é só esses aqui que eu tinha falado para vocês, né, que é encontrada a medula óssea vermelha, que são vértebras, costelas e ossos longos. Na medula óssea a medula óssea amarela é encontrada em vários ossos do corpo humano. E a medula óssea, ela é fonte de células tronco, a medula óssea vermelha. Ela é, como eu falei para vocês aqui, ela não só origina as células do sangue, mas outros tipos celulares. Ela é muito, muito, muito importante no organismo das pessoas. Quando um bebê nasce, essa medula óssea vermelha é aquela que vai ter as células troncos que vão dar origem a todas as células, todos os tipos de células do corpo humano. Com o passar do tempo, essas células tronco, né, com o desenvolvimento da criança, ela já não tem tanto efeito assim, mas ela sempre continua ainda diferenciando os tipos celulares sanguíneos, essa é a função dela. E aí tem aquela doença, aquele câncer, né, chamado leucemia, que na verdade é um déficit na produção dessas células sanguíneas. Ou seja, essa pessoa que tem leucemia, ela tem ali um problema, uma deficiência na sua medula óssea, ela não está mais conseguindo produzir as células sanguíneas. E aí ela necessita de um transplante, o transplante de medula óssea, que é a esperança de cura para a maioria deles. Só que tem um detalhe, para você conseguir fazer esse transplante, a pessoa tem que ser totalmente compatível com você, e é difícil de encontrar esse tipo de coisa, e também é difícil de encontrar doadores de medula óssea, porque é um procedimento doloroso. A retirada da medula é do osso da bacia do doador, é injetado, daí é retirado a medula do doador, do osso da bacia do doador, e é injetado no interior do osso do paciente. E daí, sim, vai começar a produzir lá as células sanguíneas no paciente. Ele pode, de ter câncer lá da leucemia, ficar totalmente curado, né? Como eu tinha falado para vocês, existe um preconceito durante essa doação, porque é um procedimento doloroso, mas isso salva muitas e muitas vidas, tá, gente? Então, às vezes, a gente tem que passar por algumas coisas, né,
deixar o medo de lado para ajudar outras pessoas. E para ser doador, precisa ter de 18 a 54 anos de idade e ter boa saúde. Então, resumindo tudo que a gente falou, o corpo humano de um adulto tem 206 ossos, a função deles é sustentação, proteção, movimento, produção das células do sangue e armazena e libera substâncias como cálcio e fósforo. Agora, a gente vai ver bem certinho o nome de cada um desses ossos. Então, são vários ossos, né, no nosso corpo humano. Como eu falei para vocês, é mais uma metodologia de decorar esses nomes, mas vocês também não vão precisar decorar os 206 nomes dos ossos do corpo humano, né? Sabendo aí os principais e aonde eles se encontram, é mais fácil, porque, querendo ou não, o sistema esquelético é um sistema do corpo humano que é muito falado no nosso cotidiano. Muitas e muitas, quantas pessoas que a gente já conhece que não quebrou um tipo de osso, quebrou o braço, quebrou uma costela, quebrou a perna, qual osso da perna quebrou, qual osso do braço quebrou. Então a gente tem que ter um pouco de noção de qual osso as pessoas estão falando, tá? Então vamos lá. O esqueleto ele é dividido em axial e apendicular. A gente vai o axial, então, ele é essa parte aqui, né, do crânio, da vértebra, do tronco. E o apendicular é essa parte aqui mais dos membros inferiores e superiores, tá? Então, vamos começar falando do esqueleto axial. O esqueleto axial é a parte central do nosso corpo humano, né? São os ossos centrais do nosso corpo humano. Eles são constituídos por a cabeça, que tem os ossos do crânio e da face, pela coluna vertebral, que é composto pelas vértebras, o tórax, né, as costelas e o externo, e o osso hioide, que é aqui localizado nessa parte aqui mais abaixo da mandíbula. Então vamos começar falando sobre o crânio e os ossos da face. Então, gente, o crânio, para começar, ele é extremamente resistente, né? A sua principal função é proteger o nosso cérebro, além de possuir também aí alguns órgãos do sentido. Os seus ossos, os ossos do crânio, ele não possuem movimentos, tá? Eles são daquele jeito, não se movem. E a função deles é a proteção do cérebro. E eles precisam ser extremamente resistentes. É como se fosse um capacete mesmo, um capacete natural. A cabeça é formada por 22 ossos. Não parece, né, gente? Parece, quando a gente olha assim um crânio, por exemplo, parece que é uma coisa só, mas não é. É a junção, é um quebra-cabeça de vários e vários ossos. Então, são 14 ossos da face e 8 ossos da caixa craniana, que é aqui. E ainda tem 6 ossos que compõem o ouvido interno. Aqui, nessa imagem, a gente consegue identificar aí alguns ossos do crânio e da face, né? Então, aqui nós temos o osso parietal, que é bem no topo da cabeça, o osso frontal, né? Esse osso aqui, por exemplo, da nossa testa. O osso nasal é esse osso aqui que compõe o nosso nariz. O osso lacrimal, que é bem ali no cantinho do nosso olho, tá? Que tem aquele um osso ali. O osso maxila, que é o osso onde estão alojados os dentes superiores da nossa boca. O osso mandíbula, que é onde estão localizados os dentes inferiores. A mandíbula, ela consegue se mover, né? Ela tem essa capacidade de movimentação, até porque a gente precisa mastigar. Mas aqui os ossos da maxila, não, tá? Eles ficam paradinhos. O único osso que se move aqui no nosso processo de alimentação é a mandíbula. Só a mandíbula que vai se movimentar para a gente conseguir mastigar. E daí tem aí alguns outros ossos, por exemplo, o osso zigomático, aqui da nossa maçã do rosto, que normalmente a gente diz. Tem o osso temporal, aqui da parte lateral da cabeça. O osso esfenoide, também conhecido como asa maior, mas nessa localização aqui. Enfim, né? Como eu falei para vocês não vão precisar decorar esses ossos aqui, mas é interessante saber que eles existem.
Coluna vertebral. Então, a coluna vertebral, ela é bem flexível e é importante que ela seja bem flexível, porque a gente se abaixa, a gente leva vários choques mecânicos. Imagine num jogo de futebol, num jogo de vôlei, o quanto a gente não se movimenta de um lado para o outro, e a nossa coluna vertebral também tem que ser flexível, porque senão ia causar várias quebras. E a gente sabe que a coluna vertebral é uma região muito sensível, porque dentro dela está a medula espinal, que é uma continuação do cérebro. Ou seja, tem massa branca e massa cinzenta aqui dentro. E a gente sabe, se acontecer alguma lesão grave aqui na coluna vertebral, a pessoa pode ficar paraplégica ou tetraplégica. Então, é importante que a coluna vertebral ela tenha essa flexibilidade, tá? Porque senão esses fatores de paralisia, tetraplegia, eles iriam acontecer com muita mais facilidade do que acontece agora, né, com a coluna sendo vertebral, sendo flexível, desculpa. Possui curvaturas que ajudam a equilibrar o corpo e amortecer os choques durante os movimentos, e ela é composta por 24 vértebras independentes e 9 vértebras que estão fundidas. Então, olhem só, até aqui são 24 vértebras, tá, gente? As vértebras são uns disquinhos, como se fossem uns discos que se encaixam umas nas outras. Bem na parte aqui do nosso pescoço, ligado com o crânio, nós temos as vértebras cervicais. São as vértebras anteriores, né? As vértebras mais na parte próximas ao crânio, né? Aí, aqui em laranjadinho, nós temos as vértebras torácicas, que elas estão ligadas aí aos ossos das costelas, estão vendo? E mais aqui para baixo, as vértebras lombares. As vértebras lombares, elas são mais largas, até porque elas acabam recebendo uma maior quantidade de peso, digamos assim, elas são maiores. E daí nós temos as 9 vértebras que estão fundidas, né, formando o sacro aqui, que está em azul, e o cóccix, tá? Então, eram 9 vértebras que foram fundidas. O que é fundidas? Grudaram umas nas outras, não são discos solitários, né? Elas se fundiram, se juntaram. Isso, gente, com o passar da evolução, tá? Aí nós temos o tórax. O tórax, então, é formado aí pela nossa caixa torácica, que são as costelas e o osso do externo, certo? Então, vamos lá. O tórax é constituído por 12 pares de costela. 12 pares de costela. Então, lembrem-se disso. São coisas que normalmente é interessante saber. Quantas costelas nós temos? Nós temos 12 pares de costela. As costelas, elas são ligadas às vértebras torácicas, como eu tinha falado para vocês. E nós temos os 7 primeiros pares de costelas, que são chamados de verdadeiros, porque eles estão ligados aí ao externo. Nós temos os outros 3 pares aqui de costelas, que são chamadas de costelas falsas, porque elas não estão ligadas aos externos, elas estão ligadas umas às outras. Estão vendo aqui o azulzinho, ó? Aqui o final dessa costela grudou na de cima, o final dessa costela grudou na de cima, o final dessa costela grudou na de cima. Elas não estão ligadas ao externo, por isso elas são consideradas as costelas falsas. E nós temos os 2 últimos pares, que são as costelas flutuantes, que não se ligam a osso nenhum. Essas costelas aqui que normalmente algumas modelos tiram, né, para ficar mais magras e tudo mais. E o externo, que é um osso plano, que se liga às costelas por meio de cartilagem, beleza? E por fim, o osso hioide, né? O osso hioide, ele possui uma forma de U e ele atua como um ponto de apoio aos músculos da língua e do pescoço. Então, ele fica aqui, tá? Agora, vamos para o esqueleto apendicular. Então, o esqueleto apendicular já diz o nome, né? Ele lembra os apêndices do corpo, que são quem? Os membros superiores e inferiores. Além disso,
o esqueleto apendicular, ele possui os ossos que ligam ao esqueleto axial, que são daí chamados as cinturas escapular e pélvica, tá? Além de ligamentos, junções e articulações. Então, vamos para o esqueleto apendicular, começando pela cintura escapular. Então, a cintura escapular, ela é formada pelas clavículas, que são esses ossos aqui, esse osso aqui. Normalmente nas pessoas mais magras e às vezes até dependendo da genética aparece muito bem esse osso, as clavículas aqui no nosso tórax, né? Esse osso sempre aparece com grande facilidade, até se vocês colocarem a mão aqui, logo abaixo do pescoço de vocês, vocês vão sentir já as clavículas. Elas são longas e estreitas, as clavículas, e se articulam com o externo, né? Elas se ligam aqui no externo. E aí nós temos as escápulas. As escápulas são esses ossos aqui que ficam nas nossas costas. Quando a gente levanta os ombros, a gente consegue sentir as nossas escápulas. Então, é esse osso que fica aqui logo na região das costas, bem na parte superior, bem na parte de cima. Então, as clavículas, elas se ligam uma parte no externo e a outra parte aqui na escápula, tá? A escápula também, ela é um osso chato, triangular, achatado, né? Triangular e articulado com o húmero, que é essa parte aqui a parte do braço, do nosso braço aqui, ó. Essa aqui é o nosso húmero, tá? Então, essa é a cintura escapular. Aí, nós temos os membros superiores, que são o nosso braço, né? Que a gente costuma falar no cotidiano, braço. Então, o húmero é o osso mais longo do braço, é esse osso aqui, ó. Aqui é a clavícula, que a gente acabou de ver aqui na cintura escapular, a clavícula e a escápula, tá? Percebam que a escápula está ligada no húmero, que é aqui essa parte do nosso braço. Então, o húmero é essa parte aqui, olhem o braço de vocês, é essa parte mais perto do ombro, então, aqui vai estar o húmero. Aí, nós temos o antebraço, que é essa parte depois do cotovelo, certo? O antebraço é formado por dois ossos, ulna e rádio. Rádio vai ser o osso que vai estar aqui ligado com o polegar de vocês. Ó, é o osso aqui que vai estar mais nessa região do polegar de vocês. E o ulna aqui na parte mais posterior, tá? E os ossos da mão, que são formados são 27 ossos que tem na nossa mão. São divididos em carpos, que são 8 ossos, metacarpos, que são 5 ossos, e as falanges, que são 14 ossos, bem aqui na ponta dos nossos dedos, tá? Então, esse é o nosso membro superior. Aí, nós temos a cintura pélvica. A cintura pélvica, ela é formada por... Desculpa. A cintura pélvica, ela é formada pelos ossos do quadril, que são chamados de ossos dos ossos ilíacos, que são esses aqui, ó, tá? E eles estão firmemente ligados ao sacro, que é aquelas vértebras fundidas que a gente viu, ó, que é o sacro. Observem que uma cintura pélvica feminina, que é essa aqui que eu estou apontando, ela tem uma abertura bem maior do que a masculina. Isso serve para quê? Por que essa abertura é mais larga? Porque vai ajudar muito na hora do parto, né? O parto normal das mulheres. Então, o corpo da mulher já está preparado para passar pelo parto. Por isso, até a cintura pélvica ela já é mais larga. Agora vamos para os membros inferiores, que são as nossas pernas, né? Então, os membros inferiores, eles são formados, pelo fêmur, que é esse osso mais longo aqui do nosso corpo humano, o fêmur, então, é esse osso que tá na nossa coxa, pela patela, que é esse ossinho aqui do nosso joelho, que a gente até consegue mexer, dependendo de como tá a posição da tua perna, você até consegue mexer nele. Pela fíbula, que é esse osso mais aqui na parte posterior, na parte de trás da nossa panturrilha,
e pela tíbia, que é a parte da frente da nossa canela, tá? Então, a tíbia suporta quase todo o peso na parte inferior do corpo. E a fíbula é o osso mais fraco dessa parte, né? Ele é ligado à tíbia e ajuda a mover o pé. E aí, nós temos os ossos do pé, que são formados por 26 ossos. Os tarsos, que são esses ossinhos, cadê? São esses ossinhos aqui, são 7. Os metatarsos, que são esses aqui, e as falanges, que são bem as pontinhas dos dedos, tá? Gente, então a aula de hoje era sobre isso. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, me mandem, me perguntem, respondam a atividade de vocês, que nada mais é do que fazer um completo dos ossos que a gente viu aqui na nossa aula. E até a próxima aula. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.